Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Gênesis, capítulo 26, que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras a tua semente. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. Então, o que eu tiro dessa palavra, irmão? Isaque era o filho de Abraão, já conhecemos a palavra, né? E houve uma grande fome na terra nessa época, fome maior do que tinha tido na época de Abraão, uma das maiores fomes que houve na terra. E Isaque, o filho de Abraão, ele pensou de ir para o Egito. O Egito, para ele, significa terra de pecado, terra que não é do povo de Deus, terra maldita, coisa assim. Então, ele ia para o Egito, né? E o que eu tiro disso aí é que muitas vezes o Egito, ele é próspero. Tá certo que na época de José do Egito, o Egito transformou-se próspero. Por quê? Porque José estava lá e Deus estava com José. Mas a gente vê que sempre quando tem uma fome na terra do povo de Deus, o povo, como Abraão mesmo vai para o Egito. Até Maria e José levaram Jesus para o Egito, né? E eu fico a pensar, por que o Egito é tão próspero, né? Por quê? Sempre mostra que o Egito estava sempre em primeiro lugar, e o povo de Deus se achegava ao Egito muitas vezes para não morrer, né? Como foi ali José e Maria, levando o menino Jesus para o Egito para não morrer, para enganar também a Herodes, porque o povo de Deus não costumava ir para o Egito. E aqui Isaque, ele queria ir, mas Deus veio a ele e proibiu dele ir para o Egito, né? Por quê? Porque ele disse: aonde tu chegar, toda essa terra vai ser de possessão tua. Por quê? Porque eu prometi a teu pai Abraão. Porque Abraão, ele cumpriu os meus mandamentos. Abraão cumpriu os meus estatutos, cumpriu a minha lei. Abraão creu, né? Além das evidências, Abraão creu. Então, ele cumpriu tudo. Só pela sua fé, ele cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu. Porque ele teve fé, ele alcançou benevolência de Deus, ele alcançou graça, ainda mesmo antes de Jesus nascer, para nos trazer a graça. Mas Abraão, ele já tinha recebido a graça de Deus pela fé, porque ele creu num Deus invisível, num Deus que ainda não tinha se manifestado para ninguém ainda, e ele creu, né? E ali Deus falou para Isaque: fica, porque tu és o filho legítimo, né? Ele quis dizer assim: tu és o filho de Abraão, qual eu prometi de dar todas essas terras em possessão, tu e dos teus filhos, e tu serás abençoado, tu e tua posteridade. E o que é que eu tiro dessa mensagem? Vale apenas crer, vale apenas crer, né? Verdadeiramente na palavra de Deus, vale a pena ter fé, acreditar, né? Vale a pena, porque Abraão creu, né? Contra todas as evidências, e ali ele foi abençoado. A sua família, depois dele, Isaque, toda a sua família foram abençoados até hoje.
até hoje, até as nações são benditas por causa de Abraão. E ali ele ficou. Mas o que eu quero tirar disso aí? Abraão cumpriu os mandamentos do Senhor. Abraão cumpriu todos os seus projetos, que Deus tinha dado estatutos e leis para ele. Ele cumpriu pela fé. Então, vale a pena, cumpra verdadeiramente pela fé. Tudo que Deus colocar no teu coração, tudo que é bom, que é aprazível, não só à carne, mas ao espírito, tudo que está diante de Deus, tudo que é justo, que é bom diante de Deus, que é justiça, é amor, cumpra, porque vai ser bem para você e para seus filhos depois de vós e até para os seus netos, como disse Pedro. Essa tão grande salvação é para vós e para todos os vossos filhos após vós, até os confins da terra. Amém?